Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E essa semana, a PEC 55, que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, foi aprovada pelo Senado em segundo turno. Na última quinta-feira, a proposta foi promulgada no Congresso Nacional e agora passa a existir como lei. Com isso, os gastos públicos só poderão aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. E no panorama de hoje você confere também. Ministério Público Federal denuncia ex-presidente Lula e ex-governador Sérgio Cabral. Michel Temer é citado pela segunda vez em delação da Odebrecht. Dom Paulo Evaristo Arnes morre aos 95 anos. Uma entrevista com os alunos de jornalismo do 8º semestre para falar sobre seus projetos de conclusão. A previsão do tempo e as novidades do esporte. Política. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Em nota, o Instituto Lula se manifestou, dizendo que a denúncia repete as maluquices da coletiva do PowerPoint e que atropela a competência do Supremo Tribunal Federal. Outro denunciado foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso no mês passado. Na lista de denunciados estão a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, executivos da empresa Andrade Gutierrez e pessoas ligadas a ele. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo teve envolvimento no pagamento de vantagens indevidas pelo contrato da Petrobras com o consórcio Terraplanagem Comperge. O presidente Michel Temer é citado pela segunda vez em delação da empreiteira Odebrecht. A delação foi feita por um dos executivos da construtora, o empresário Márcio Faria da Silva. Ele disse à Procuradoria-Geral da República que operacionalizou o repasse de recursos a pedido do presidente e do ex-deputado Eduardo Cunha. Na delação consta que, em 2010, Michel Temer recebeu Márcio em seu escritório em São Paulo, na presença de Eduardo Cunha. A assessoria de Temer confirma que houve a reunião, mas que durou 20 minutos e foi um pedido de Cunha para que o empresário conhecesse Michel Temer. A assessoria ainda acrescentou que não houve questões financeiras na reunião e que se Eduardo Cunha fez qualquer negociação depois da conversa, a responsabilidade era dele. Fapcom. E recebemos hoje aqui no Panorama as alunas de jornalismo do 8º semestre, Beatriz Chadec e Rebeca Mello. Tudo bem, meninas? Oi, tudo bom. O trabalho de conclusão de curso delas, junto também com as alunas Mariana Menezes e Paula Carneiro, tem como título Páginas em Branco. Histórias de pessoas que têm perda de memória recente. Meninas, como que surgiu essa ideia? Bom, a ideia do tema do TCC foi a partir de um dia que eu assisti um filme chamado Pra Sempre, que conta a história de um casal que a moça ela sofre um acidente e perde a memória. Só que aí eu fiquei curiosa para saber como que era, tipo, realmente a vida real, sem ser essa coisa romantizada que eles colocam, né, filme hollywoodiano. E aí eu joguei a ideia para as meninas, elas aceitaram e a gente foi correndo atrás dessas pessoas. Bom, até o projeto também não é romântico, né? Como é que foi todo esse processo de achar os personagens? Então, é porque quando a gente começou o projeto, no pré-projeto, no sexto semestre, a gente tinha uma ideia do que era perda de memória, que eu acho que é uma visão que muitas pessoas têm também. E a gente tinha que conseguir fechar esse tema para a gente saber de fato o que a gente queria falar, qual que era o assunto ali dentro da perda de memória. Então foi quando a gente, no sétimo semestre, que a gente conseguiu de fato fechar isso. Foi quando a gente começou a procurar fontes, porque existia uma dúvida sobre onde estão essas pessoas, como elas vivem. E aí a gente acabou encontrando o CPN, que é o Centro Paulista de Neuropsicologia,
E eles deram toda essa base pra gente do assunto que a gente queria falar, que envolvia o traumatismo crânioencefálico e o AVC, que foi o que a gente focou, pessoas que sofreram AVC e TCE, que seriam que entrariam no nosso tema. E foi ali que a gente conseguiu ter um caminho para achar os nossos personagens, no próprio CPN e em outros hospitais também. Aí esses hospitais ajudaram você. E aí como é que foi o contato com essas pessoas? Que é um tema complicado também, né? De abordar. Então, na verdade, os próprios psicólogos, eles fizeram, os neuropsicologistas, eles fizeram essa ponte entre nós e as fontes, tanto no CPN quanto no Hospital das Clínicas, que eles têm uma parte só focada para atendimento com pacientes que têm traumatismo crânioencefálico. E aí, aos poucos, eles foram sugerindo as fontes e a gente foi conhecendo cada caso, né, para fazer a seleção, para entrar no livro, até que chegou nas 4 principais fontes, que foi a Cecília, o Maurício, a Fernanda E a Daniela. E aí, a partir daí, a gente já focou e já foi conversando com cada um e foi, assim, eles foram bem receptivos e é uma realidade, assim, bem cruel, vamos dizer assim. Tipo, como pode... Não sei, é muito distante do que a gente imagina, talvez. Você tem aquela imagem romantizada do filme. Exatamente. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso foi uma das coisas que a gente ouviu assim que a gente chegou no CPN, para conhecer o tema. Por exemplo, do filme Como Se Fosse a Primeira Vez, ela falou assim, tudo aquilo que está no filme é mentira. Não é assim, não é desse jeito. E foi uma coisa que a gente até falou no nosso projeto, de romantizar, porque tudo que a gente encontra sobre o assunto na mídia, eles sempre dão um foco mais romântico. A pessoa perdeu a memória e como que foi pro marido ajudá-la depois que ela perdeu a memória? Como foi reconquistá-la depois que ela perdeu a memória. Então a gente queria tirar um pouco disso, porque existe a dificuldade da família. 3 dos nossos personagens convivem com a família, tem a ajuda da família. Uma personagem, que é a Cecília, ela mora sozinha. Ela não tem ninguém, ela não tem família. Então como que é essa situação deles? Então foi isso que deu um impacto na gente, de ser muito distante daquilo que a gente acreditava que era. E qual era a diferença desses personagens? Qual era a história diferente deles? Todos tinham algo em comum, mas, por exemplo, essa morava sozinha. Exato. E os outros? Bom, Fernanda. A Fernanda, ela sofreu um acidente na Anhanguera. Ela perdeu o marido e a irmã. No acidente, só ela sobreviveu e ficou com uma perda de memória recente. E ela é um caso, assim, eu acho que de vitória, porque ela se esforça muito e além da parte de recuperação, né, dela, da reabilitação, ela procura ajudar as outras pessoas que sofrem, tipo, de perda de memória também, através do blog Meu Cérebro Mudou. Então ela dá o apoio para a família, ela conversa, ela tá sempre ali, sabe? Tipo, dando um auxílio, um alento para as famílias. Do Maurício. O Maurício, eu acho que dos 4, ele é o mais debilitado, porque ele não pode sair sozinho, porque ele se perde na rua, ele não lembra como voltar. Se ele é muito impulsivo, a mãe dele não consegue segurar, então ele sai sozinho, aí ele se perde. A mãe dele liga, onde você está? Ele, tô no Banco do Brasil. Ela liga 5 minutos, ele fala a mesma coisa. E não assim, porque ele está mentindo, mas porque isso é a única coisa que ele tem guardado na memória. Entendeu? Então é um caso bem complicado. Da Dani, eu acho que é legal da história dela, que diferencia das outras, é um contraste com a história da Fernanda. Porque as duas participam do mesmo blog. Porque o blog acabou virando uma rede de compartilhamento de situações que as pessoas procuram para saber o que fazer. E enquanto a história da Fernanda é uma história que ela conseguiu superar de uma certa forma, consegue viver a vida dela ela consegue viver muito bem, da Daniela não tem essa parte. Então acho que as duas batem um pouco de frente dessa realidade, de que uma consegue viver muito bem e a Dani tem uma dificuldade muito maior. A história dela é muito difícil, porque teve uma questão dela tentar se aposentar por invalidez e foi muito difícil, e do fato das pessoas acharem que ela estava louca e não que ela tinha perda de memória. Então acho que todas as histórias elas têm um ponto que é
crucial, que é muito mais distante dos outros personagens, muito particular. São histórias, são narrativas, mas também tem a importância do jornalismo de saúde, né? Sim. Atrelado a tudo isso. Foi uma escolha de vocês, assim, como é que foi o processo? Tipo, é diferente de outros jornalismos que a gente conhece, o político, de outras coisas, de, por exemplo, abuso sexual. E o jornalismo de saúde às vezes fica meio esquecido, por exemplo, até na escolha do projeto de TCC. Como é que foi a pesquisa do jornalismo de saúde, que às vezes a gente nem sabe, a gente nem conhece? Acho que essa parte foi mais difícil, porque a gente tinha que entender o que era perda de memória, a gente tinha que entender o que era um AVC, a gente tinha que entender o que era o TCE, para a gente conseguir entender a história dessas pessoas para poder contar. Eu acho que no livro a questão é muito mais de você mostrar para as pessoas que isso existe, de uma forma mais literária, que a gente acaba não entrando muito nessa questão no livro, a gente só narra realmente a história das pessoas, mas para as pessoas terem a consciência de que, nossa, isso acontece, o AVC é uma coisa que não existe muito, as pessoas não falam muito. Você fala quando alguém sofreu um AVC, um vizinho, por exemplo, mas a gente não sabe de fato as sequelas. Eu acho que eu, por exemplo, nem sabia que você sofre um AVC, você pode perder a memória. Então, é uma coisa que a gente, dessa parte de pesquisa, foi um pouco mais complicada a gente de entender o que era e como funcionava. E da importância realmente de você mostrar para as pessoas que isso está acontecendo. E que, principalmente dos acidentes de carro, eu acho que é o que pega mais. Porque dos 4, 3 são acidentes de carro. Agora é a banca de vocês, né? Tão animadas, tão nervosas. Ansiosas, nervosas, mas a gente tá confiante do que a gente fez. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Se Obrigada. vocês quiserem deixar algum recado aí pro pessoal da Fapcom, que vai entrar em banca também, logo mais. Só ficar tranquilo, falar o que sabe, o que é o projeto e Ter confiança no que fez. isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que namora? Não. Antes teve o Marcinho. Ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom. Excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Seis e 29 na última quarta-feira morreu o cardeal Dom Paulo Evaristo Arms, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo.
Ele estava internado no Hospital Santa Catarina por conta de uma broncopneumonia. Dom Paulo tinha 95 anos e durante sua trajetória trabalhou como jornalista, professor e escritor. Ele era reconhecido pelos seus trabalhos em função da paz e lutas importantes. Ele ganhou inúmeras homenagens no Brasil e no exterior, além de prêmios como o Nansense do Alto Comissariado da ONU e o Prêmio Nivado da Paz. Política. O governo anunciou na noite desta quinta-feira a primeira parte do pacote de estímulo à retomada da economia. O foco é na renegociação de dívidas e de empresas e pessoas físicas. Também foi aberto um novo programa de regularização tributária junto à Receita Federal, válido para empresas e pessoas físicas, com débito até 30 de novembro de 2016. Outras medidas foram um aumento de remuneração do salário do trabalhador no fundo de garantia e a redução da multa adicional de 10% recolhida pelo empregador. Fapcom. E hoje também recebemos aqui no Panorama a aluna de jornalismo do 8º semestre, Kathleen Ramos. E a aluna Gabriela Abelardo. Boa tarde, meninas, tudo bom? Boa tarde. O trabalho das meninas tem como tema, e também em conjunto com a Jaqueline Dourado e a Larissa Vitoriano, tem como título Solange de Oliveira, Violência, Abuso Sexual, Assassinato e Amor, a biografia de uma mulher anônima. Como vocês encontraram essa mulher anônima? Bom, na época que a gente pensou em fazer o livro, eu trabalhava com a Solange. Ela era minha chefe e eu tive uma conversa, ela acabou me contando um pouco da vida dela. E uma conversa com a Jaqueline, que é outra integrante do grupo, eu acabei contando um pouco sobre esse relato dela, né? E aí a gente viu que era uma história muito bacana e a gente acabou falando, vamos tentar, né? Vamos conversar com as outras integrantes, vamos conversar com os professores e ver se dá certo. E aí foi isso, todo mundo falou, vai dar certo, é uma ótima história, e a gente acabou seguindo, né? A dificuldade, acho que maior é de ela querer se expor, né? É uma coisa, apesar de ser um livro, é uma coisa meio complicada por conta de todo o histórico dela, de violência, abuso sexual. Então ela topou na hora ou teve uma resistência ainda? Não, ela topou na hora. Assim, ela é uma pessoa que vai muito à igreja, né? Então ela não tem essa vergonha de falar sobre a vida, porque ela está acostumada a dar relatos na própria igreja. Então não tive muita dificuldade. Eu cheguei, conversei e ela topou na hora. Muito legal. Só que depois, nas outras entrevistas, a gente começou a sentir uma certa dificuldade como jornalistas em relação a como ela passava essas informações. Ela, em certo momento, ela passou a ser um pouco seletiva, então teve que ter todo um trabalho, entrevistas e mil entrevistas, para conseguir todas as informações que a gente precisava para o livro. E tem que instigar mesmo para ela conseguir se soltar, né? Principalmente nas partes sobre abuso, né? Exatamente. Ela é meio constrangida. Apesar de topar na hora, fica meio constrangida na hora de contar para pessoas desconhecidas, né? Exatamente, porque com a Kathleen ela ainda tinha algum vínculo, mas nós, sentadas na casa dela, no sofá dela, perguntando coisas sobre abuso com seu pai ou com o vizinho, ou coisas piores que aconteceram na vida dela, é uma coisa muito difícil. E para vocês meninas que tiveram que ouvir essas histórias e escrevê-las no livro, como é que foi esse impacto em vocês? Olha, não foi fácil porque são histórias muito difíceis. Ela conta momentos da vida dela de infância, momentos até engraçados em certos momentos, mas em outras vezes questões que quando você deita a cabeça no travesseiro à noite é um pouco difícil de assimilar. Mas em geral acredito que foi uma grande experiência, principalmente por conta das grandes histórias que ela conseguiu compartilhar com a gente. E é diferente uma biografia, né? De, por exemplo, um livro-reportagem que é mais comum que a gente faz no TCC. Como é que foi escrever a história da vida de outra pessoa que, apesar de tudo isso, tem uma vida aí vitoriosa, né? Não deixa de ser. No começo foi complicado. Pra gente, como jornalistas, a gente não podia se envolver. A gente tinha que colocar a história lá simplesmente como ela era. A gente não podia colocar a nossa versão, o que a gente pensava, nada disso.
tentar passar as emoções dela, mas com muita calma, porque tem que manter a distância ainda assim. Tomar cuidado com algumas palavras, porque ao mesmo tempo você está fazendo uma biografia, mas também passar o seu lado jornalístico de investigação e apuração de tudo que ela falou, buscar atestados de óbito, coisas sobre a família dela, que estão sempre envolvidas nas histórias dela. Então... Teve contato, então, com a família também ou só foi entrevista só com ela? Contato com a família também. Entrevistamos a madrinha dela, que foi uma pessoa muito importante. Os pais dela já morreram, então a gente conseguiu falar também com os filhos dela. Com os pastores da igreja? Os pastores. Porque pelo fato dela ser líder religiosa, é muito importante. Por ela ter sempre essa atitude de contar a história dela para que as outras pessoas se sintam encorajadas a não ficarem tão mal pelos seus problemas. Que bacana. E agora a apresentação da banca de vocês. Vocês estão animadas, nervosas? Ai, meu Deus. É a história da vida da Solange. Sim, a gente está contando uma outra história, né? Todos contam, mas a gente está contando a partir do nosso ponto de vista, sendo uma fonte só. Então, dá um nervosismo, mas a gente acredita no que a gente fez. O orientador de vocês é? Fernando Yarossi. Fernando Yarossi. Sempre nos livros. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar um recado também. Força. Força para todos nós. Sim. Obrigada, gente. Tempo e temperatura. A frente fria veio para o sudeste do país dando a sensação de inverno, e no fim de semana continua assim. A temperatura sobe para os 27 graus, mas a mínima será de 16. O fim de semana também terá chuva na capital e no domingo ela chega à tarde, máxima de 29 graus e mínima de 18. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece a Galeria do Rock. Pela Cidade. A Galeria do Rock foi fundada em 1963, com o nome Shopping Center Grandes Galerias. Atinge a fama nos anos 70, quando muitas lojas de discos se instalaram no local. O público apaixonado por música, principalmente artigos de rock, é o principal frequentador. Localizado entre a Rua 24 de Maio e o Largo do Paissandu, o edifício tem arquitetura moderna, reconhecida pelas ondulações nos 4 andares. No subsolo, você encontra salões de beleza e lojas de hip hop. No térreo, há muitas opções de tênis e várias lojas de skate. No segundo andar, predominam as lojas de discos. Já no terceiro e primeiro andar, muitas opções de roupas e acessórios. E no quarto, ficam as lojas de serigrafia e arte. Lá, você também pode fazer tatuagens nos diversos estúdios espalhados pelo prédio. E para os amantes dos Beatles, no mezanino tem a loja Beatles Forever, inteiramente dedicada à banda, com canecas, canetas, mochilas, bonecos e muito mais. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6h30 da tarde. Nos sábados e aos domingos, a Galeria do Rock funciona das 10 às 6 da tarde. Saiba mais no site galeriadorock.com.br. Pela Cidade. E hoje recebemos aqui no Panorama os alunos de jornalismo do 8º semestre, Fabiana Rosa, Diego Souza e Andresa Pugliese. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O trabalho de conclusão deles, junto também com a aluna Rafaela Dias, tem como tema o Juqueri, Enquanto Vivi, histórias de ex-pacientes do complexo. Como surgiu essa ideia, pessoal? Então, boa noite.
A gente teve inspiração para construir o livro-reportagem a partir do livro reportagem também da Daniela Becks, que é o Holocausto Brasileiro, que ela conta histórias de ex-pacientes do Hospital Colônia, que também é um hospital psiquiátrico no interior de Minas Gerais. E a gente achou o tema bem peculiar, bem interessante para a época, e que não tem tanta repercussão pelo foco do Juqueri. Né? O que a gente conhece do Juqueri são apenas as coisas ruins, as coisas negativas. Então a gente achou interessante investigar as histórias das pessoas que passaram por lá e trazer uma nova perspectiva, né, com histórias inéditas. Histórias, então, de ex-pacientes e o que eles passaram lá. Como é que foi encontrar essas pessoas, esses ex-pacientes? Foi uma trajetória bem conturbada, né? A gente... No início a gente teve bastante sorte, porque a gente encontrou nosso primeiro personagem na primeira visita de campo para Franco da Rocha, né? Foi por acaso que a gente conheceu o Riolando, que é o primeiro personagem do livro, inclusive. E os outros foram através de indicações. A gente fez vários contatos com pessoas que estão no livro também, são citadas. Um médico que fez uma ponte com vários personagens, um advogado, enfim, várias pessoas foram bem chave na hora de encontrar essas pessoas. Mas, por exemplo, as meninas foram para Pirajuí para entrevistar duas das fontes, né? E a gente passou assim 1 ano e meio nessa correria, assim, né? Postando coisa no Facebook para achar procurando mesmo. E então, aí vocês viajaram para procurar, foram no Facebook. Quantas pessoas vocês colocaram no livro? São 4 histórias no nosso livro. São 3 mulheres e 1 homem. E assim, foi uma coisa bem difícil, porque não é todo mundo que quer falar, né? Muitos deles, por sofrer maus tratos, têm medo de expor o que aconteceu lá dentro. É difícil. E teve família também que vocês entrevistaram deles? Família, né? Foram só eles mesmos? Eles são um casal. Eles se conheceram no Juqueri e desenvolveram um laço afetivo. E agora, hoje eles já estão há mais de 19 anos juntos. E eles se conheceram no Juqueri. Essa é a única família que a gente tem, assim. Mas de família, quase nenhum tem família. E eles vivem hoje em dia em Franco da Rocha. O casal também vive em Franco da Rocha. E 2 vivem em um hospital lar, que é tipo um hospital psiquiátrico, mas não é. É uma casa meio que acolhe as pessoas com doenças mentais. E pela doença mental, teve alguma dificuldade na hora da entrevista, na hora de pegar algum relato que vocês precisavam e a pessoa não falava, enfim? Essa foi, acho que, a parte mais difícil, a gente decifrar o que eles falavam, porque eles têm a fala comprometida, né? Por tratamentos, remédios, então foi muito complicado a gente entender o que eles falavam. Então a gente precisou fazer 1, 2, 3, 10 vezes a entrevista com a mesma pergunta pra gente conseguir casar as informações. E mesmo assim a gente ainda precisou da ajuda de médico, psiquiatra, pra tentar decifrar o que eles tentavam transmitir pra gente. E uma coisa também que pegou bastante no nosso trabalho foi a checagem, a apuração. Né? Por exemplo, o Riolando, ele cometeu 3 assassinatos quando ele tinha 18 anos. Então, assim, ele se confundia datas, ele passou por 8 instituições. Passou pelo Carandiru, passou por Juqueri, passou pelo Hospital Psiquiátrico de Taubaté. Então, assim, troca de e-mails com a Secretaria de Administração Penitenciária. A gente foi no Tribunal de Justiça. A gente descobriu a assistente social que cuidava do caso dele. Então, foi assim um mosaico, o advogado, um mosaico de fontes assim secundárias para construir a história, né? Essa checagem foi bem trabalhosa. Documentos assim. também. Sim. Que vocês foram atrás. Porque assim, né, como ele tem problema mental, a gente não pode dar total certeza, né, do que ele fala. E outra, né, como jornalista a gente não pode só levar em consideração o que a primeira fonte diz, né? Então a gente tem que apurar. E aí foi bem difícil. Foi bem difícil também por conta desses órgãos todos, né? Secretaria. Muita burocracia. Teve dificuldade demais nessa parte? Sim. Por exemplo, lá no próprio Juqueri a gente chegou a fazer uma entrevista com o diretor técnico de lá, mas depois disso a gente teve mais dificuldade em ter acesso a algumas informações do próprio complexo. Então, teve muita burocracia, sabe? Demora de e-mails, ninguém atendia telefonema, né? Várias questões. E, bom, agora a banca de vocês
Estão animados? Estão confiantes? Sim. Estamos ansiosos, nervosos, mas estamos confiantes do nosso trabalho. Foi 1 ano e meio de muita apuração, noites sem dormir, finais de semanas comprometidos com o nosso livro. Então a gente está bem confiante do nosso trabalho, a gente deu o nosso melhor e estamos preparados para a banca. Com certeza. Então, boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom e que vocês tirem 10. Obrigada. Cultura. E uma das principais estreias do cinema dessa semana foi o filme Rogue One, uma história Star Wars. Dirigido por Gareth Edwards, conta a história de Jyn, que foi afastada do pai, Galen, e aos 16 anos tem que sobreviver por conta própria. A menina precisa trabalhar ao lado do Capitão Cassian Andor para dar acesso a uma mensagem ao que seu pai enviou. Outra estreia da semana foi o filme Sully, o herói do Rio Hudson, que tem como principal o ator Tom Hanks, que interpreta Sullenberg, que ficou conhecido por fazer um pouso forçado no Rio Hudson em 2009 por conta de graves danos no avião. E uma exposição que fica em cartaz até o dia 8 de janeiro é a Arte à Mão Armada, no Museu da Cidade. A exposição é da artista Carmela Gross, que comemora 50 anos de carreira. Lá você vai conhecer cerca de 15 séries de trabalhos, além de obras históricas inéditas. O horário de funcionamento do museu é de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Museu da Cidade fica na Rua da Consolação, 1024. Esporte. Depois do término da temporada, os times paulistas agora se focam nas contratações e planejamento para o ano de 2017. O Palmeiras oficializou hoje a contratação do seu novo técnico. Eduardo Batista, que treinou a Ponte Preta durante o Brasileirão, assinou contrato com o Verdão por 1 ano. O técnico vem de bons trabalhos nas últimas temporadas e foi a escolha da diretoria para a difícil tarefa de substituir o técnico Cuca, que conquistou o último campeonato com o Palmeiras. Quem também teve mudanças na comissão técnica foi o Corinthians. A diretoria do time alvinegro decretou a demissão do então técnico Oswaldo de Oliveira, que havia disputado apenas 9 jogos à frente do clube. O desempenho pífio do treinador fez com que a direção optasse pela mudança. Os nomes mais cotados para a reposição são de Vanderlei Luxemburgo, atualmente desempregado, e Guto Ferreira, que subiu para a Série A com o Bahia. O São Paulo, comandado pelo agora técnico Rogério Ceni, começa a correr atrás de reforços indicados pelo novo treinador. O tricolor tem como uma das prioridades a contratação de um novo goleiro, e o nome de Sidão, goleiro do Botafogo, aparece como quase certo. O jogador deve assinar contrato com o São Paulo nos próximos dias. O Santos busca se reforçar para a Libertadores do ano que vem, mas pode acabar perdendo um de seus principais jogadores na janela de transferências. O meia Lucas Lima teria recebido uma proposta milionária de um clube chinês e poderia acabar deixando o clube santista. Agora os representantes do Peixe correm atrás para tentar uma renovação de contrato com o meio-campista para continuar a tê-lo na próxima temporada. O Panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2016. Esse é o último Panorama ao vivo e voltamos no dia 13 de janeiro. A equipe do Panorama deseja um ótimo Natal e Ano Novo. Até dia 13. Panorama. Rádio Fapcom, o som da comunicação.